Comunicação é a arte de ser entendido. Será que as pessoas têm compreendido o que você fala? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Me chamo Jessie e hoje iremos falar sobre o poder da comunicação. A gente entende que muitos dos nossos problemas como comunidade, como ser humano, é causado pela dificuldade em se expressar. Então, muitos namoros acabam por falta de comunicação, muitas amizades, brigas familiares. Então, espero que esse podcast você consiga refletir se você tá sendo compreendido, se você tá entendendo como as pessoas te compreendem. E para isso, a gente vai chamar aqui o querido Dudu Marcel. Ele é pastor da igreja Sara Nossa Terra, que eu tenho um carinho enorme. Eu já contei pra ele, aliás. Seja muito bem-vindo, Dudu. Muito obrigado, Jess. Muito obrigado a todo mundo pelo convite. Você é areneira raiz, hein, cara? Tô ligado que existe um passado lindo aí no Arena Jovem. A gente conversou um pouco aí dessa boa coincidência, né? Mas desde já eu agradeço pelo convite. Esse tema, ele é incrível, né? Que essa parte de comunicação, tanto a parte de comunicação profissional, mas a comunicação mesmo da relação, né? Interpessoal, enfim. Desde já agradeço aí pelo convite e vamos nessa. Eu acredito que hoje vai ser incrível. Eba, pra quem não entendeu, quando eu era criança, eu participava da Sara Nossa Terra e foi uma igreja muito especial, assim, pra mim. Criança não, eu tinha uns 10 anos, 11 anos, Uma pré-adolescente, né? Uma pré-adolescente. Fui pra Brasília, na Arena Jovem, não queria ir embora, dei trabalho pro meu pastor na época pra me levar embora. Pra falar de comunicação, Dudu, assim como tudo na nossa vida, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Perfeito. Então, Jesus, ele foi o maior comunicador que a humanidade já viu. E ele falava de maneiras muito específicas, né? Ele falava com metáforas, ele falava com parábolas. E eu tava lendo, grandes líderes precisam se comunicar muito bem, precisam vender muito bem. E Jesus, ele fazia muito isso, porque ele não comunicava só com massa, né? Ele tinha os seus discípulos, mas ele também falava com o povo. Então, é muito legal ver como a Bíblia, ela é atemporal, né, Dudu? Como a palavra de Deus é imutável e atemporal. A gente tá falando de comunicação no século 21 e a gente tá falando do maior exemplo que a gente teve. Então, isso é muito legal trazer aqui pra vocês, que a comunicação dele, sim, era muito efetiva. Inclusive, a gente lê a palavra, né, até hoje, é muito edificado. Perfeito. E vai ler pro resto da vida. E eu tava lendo aqui, Dudu, eu até queria falar pra vocês, gente, que Jesus se comunicava muito bem nos 3 níveis, que a gente vai explicar aqui pra vocês. Que é o nível intrapessoal, que é a comunicação consigo mesmo. O nível interpessoal, que é a comunicação com as pessoas. E suprapessoal, que é com Deus. Então, Jesus dominava, né, esses 3 níveis. E aí eu tava pensando, assim, comigo mesma, né, na minha comunicação intrapessoal. Será que eu domino esses 3 níveis? Será que as pessoas têm noção, Dudu, desses níveis que a gente tá se comunicando o tempo todo com a gente mesmo, né, com as pessoas, com Deus? Você tá o tempo todo se comunicando. Será que as pessoas, elas têm noção desses níveis, assim, o que é a comunicação de verdade? O que você falou, assim, foi sensacional sobre, né, comunicação no geral. E Jesus, né, uma mensagem para o 2020 anos, né? Ela tem que ser uma mensagem atemporal, ela tem que ser uma mensagem transcultural. Então eu costumo dizer que uma mentira dura muito tempo, mas não dura o tempo todo. Então é uma mensagem, né, que poderia ter, como várias outras pessoas na época que se levantaram, como uma linguagem messiânica e tal, mas a mensagem dele chegou, você acreditando ou não nele, quando você vai contar o seu aniversário, você vai ter que contar a partir de um ponto. E qual que é o ponto de referência? Antes e depois dele. Então ele dividiu a história. Exato. Então isso, se acreditando ou não, o calendário da data de hoje vai lembrar porque você tá contando que algum dia alguém contou, porque algum dia alguém começou a contar. E aí tudo isso foi uma mensagem, porque a gente não vê ele, a gente não toca nele, não tem uma foto dele, mas a coisa mais poderosa foi a mensagem que ele comunicou. Exato. Então, isso só pra gente entender o quanto que a comunicação é algo poderoso, ela com você, ela com as pessoas e ela com Deus. Então, basicamente, eu acredito nisso e é a minha área de formação, então eu sou, né? Realmente, ela é crucial pra gente se relacionar, porque aqui a gente tá se relacionando, né? E a base da gente se relacionar é não comunicar. É exatamente Exato. Aí que nascem os problemas. E eu acredito que a comunicação, conceitualmente, a definição dela é quando existe um emissor e um receptor. Eu estou falando e você está ouvindo. Só que entre o emissor e o receptor, que quem tá emitindo, quem tá recebendo, tem um ruído. Você não precisa estudar uma faculdade de comunicação para você entender, mas geralmente onde acontece os problemas
problemas é onde tá os ruídos nessas relações, entende? Então, a ideia é que você diminua o máximo de ruído, certo? Porque existe uma grande verdade dentro da comunicação, assim, do mundo de geral, que pra mim é o que define entre essa técnica de emissor, receptor e ruído. Comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então, geralmente todo mundo fala e a pessoa fica chateada. Já viu quando você fala e a pessoa não entende? Dá uma raivinha, sabe? Que você fala assim, nossa, essa pessoa é lerda, oh meu Deus, tem que ser rápido. Só que entre o emissor e o receptor, ou seja, quem emite a mensagem, quem recebe a mensagem, tem um ruído. E esse ruído pode ser várias coisas. Pode ser a forma que você fala, pode ser do jeito que você fala, pode ser o tom que você fala, pode ser a construção lógica de como você fala. Inclusive pode ser tecnologia, né? A gente tá aqui tentando falar, às vezes dá um problema. A tecnologia também pode ser um ruído que a sua mensagem não chegue, mas a grande verdade é que a mensagem mais efetiva é a que as pessoas entendem. E é uma arte você ser entendido. Só que geralmente o emissor, que é quem tá falando, ele fala e ele não tá nem aí se as pessoas entendem. Inclusive as grandes marcas, eu trabalhei muito tempo com agência de propaganda, hoje trabalho mais pra parte de consultoria, na parte de comunicação digital, mas essa é inclusive dos maiores desafios que as empresas investem muito dinheiro, que é a arte de se comunicar e ser entendido, entende? Sim, perfeito. Muitas vezes, assim, falando até da minha vida, você tá falando uma coisa, a pessoa não tá entendendo, e aí você começa a ficar irritado com esse ruído, essa falta de comunicação, mas às vezes a gente não tem noção que existe esse ruído, a gente não tem noção, porque eu falo, né, o diálogo é a base de tudo, de uma boa relação familiar, com o pai, com a mãe, com qualquer pessoa, né? E muitas vezes na nossa sociedade a gente aprendeu que a gente precisa guardar as coisas, não precisa falar tudo. Perfeito. Então não é sobre isso, é sobre você se comunicar direito, com educação, com respeito, mas você falar aquilo que tá no seu coração, sim. Porque essa falta de comunicação hoje, mais a de amanhã, mais a de depois de amanhã, pode causar algo que poderia não ter sido causado se você tivesse se comunicado, né? Então, acho que é legal esse podcast para as pessoas que estão ouvindo a gente refletirem se você tá realmente sendo entendido, você tá realmente pensando a maneira como você tá se comunicando, o seu tom, é o que você falou, Dudu. O tom também, às vezes, a pessoa que tá ouvindo, ela não quer nem te ouvir porque o seu tom já irrita ela, né? Então, perfeito. Ela já fica na defensiva. E o que eu tava falando lá no começo, dos 3 níveis de comunicação, eu até queria falar mais detalhado aqui, para as pessoas entenderem, porque eu achei muito curioso. O primeiro nível, que é o intrapessoal, que é você com você mesmo, é necessário uma coisa, Dudu, e essa coisa Jesus tinha mais do que qualquer pessoa. É necessário ter consciência do seu propósito. É necessário ter consciência da sua missão. Então, Jesus, ele tava perfeitamente alinhado com o propósito dele, com a missão dele. Então o ego, que é uma coisa que atrapalha a nossa vida, tava sob domínio, sabe? Ele não se deixava abalar. Então isso é uma coisa. Pra você poder se comunicar com você mesma, né? Você precisa se conhecer. Você precisa saber a sua identidade. Você precisa saber por que você existe e qual é a sua missão. Então você não tem conflitos tanto, né? Claro que nunca vai deixar de ter 100%, mas conforme você vai se conhecendo, você vai diminuindo esses conflitos internos. Perfeito. A comunicação interpessoal, que é com as pessoas, né? É o diálogo. É a interação com as pessoas, com a multidão. Então, olha isso que legal. Entende-se por comunicação interpessoal a capacidade de comunicar, de dialogar e de entender os outros. E Jesus foi nível top, né, nesse quesito. Porque ele sabia o que interessava as pessoas, do que elas precisavam, então ele sabia como transmitir essas mensagens. Então, muitas vezes, você também conhecer a pessoa que você tá conversando, você saber o que ela precisa, você saber o jeito que ela gosta de se comunicar e tal, de ser tratada, tem uma comunicação muito mais efetiva entre você e ela. Então, se conhecer, conhecer o outro, conhecer o público que você tá falando. E por último, que é a comunicação suprapessoal, trata-se da comunicação com Deus. Então, pra você poder se comunicar com Deus, você precisa saber quem ele é, né, Dudu? Você precisa saber a identidade dele. Aí sim você consegue se comunicar com ele. Mesma coisa com as pessoas. Então, acho que isso é muito legal a gente pensar, fazer uma autoanálise, né? Se a gente tá realmente sabendo se comunicar com a gente mesmo, com as pessoas, com Deus. E fazendo essa análise, a gente consegue ter um sucesso maior, assim. Porque até então, eu, pelo menos, antes de estudar aqui o assunto, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu sabia que era importante o autoconhecimento, sabia que era importante você conhecer as pessoas que você está se comunicando, mas você não para refletir. Então, acho legal você que tá ouvindo fazer essa reflexão, principalmente se você é um líder, se você tem uma célula, se você tem um ministério, enfim, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, pra tudo, né, Dudu? E Jesus, ele falava através de parábolas e de metáforas que a gente tava falando aqui. E também eu achei muito legal
que ele falava através de perguntas. Então ele fazia perguntas socráticas que falam, né? Ele pergunta pra pessoa encontrar a própria resposta. Sim, Isso é muito louco. É uma estratégia de comunicação muito legal, né? Ao invés de você responder a pessoa, você faz uma outra pergunta pra ela mesma encontrar a resposta. E isso é muito trabalhado também na psicologia, né? Em terapia. Sim. Só um parênteses, negócio de perguntas, é uma coisa que eu até tava lendo um pouco sobre tem inteligência emocional, né? Eles falam também muito, né? Porque ele fala que o seu corpo inteiro, né? A sobrevivência, ela trabalha com você economizar energia, né? Tanto que você puder economizar energia, por isso que a gente fica parado nessa quarentena, vem essas gordurinhas, né? Aí você não quer ficar parado, mas por quê? Ele quer o tempo inteiro, porque ele não sabe se você vai morrer. O seu corpo, ele quer te proteger. Então, por defesa, o seu cérebro, ele já entra no automático, né? Ele entra no automático e tudo, assim. Então, já viu quando você tá ali numa discussão, de repente, a pessoa fala uma coisa, de repente você vai lá e fala uma coisa que você não quer falar? Aí, nesse momento, o seu cérebro, ele foi meio burro. Burro mesmo, porque ele tava no automático. Geralmente, quando ele tá no automático, ele vai dar uma resposta burra. Aí, por isso que você vai falar assim, nossa, mas eu nem pensei, desculpa, eu falei sem pensar. E a grande verdade é que você falou sem pensar mesmo. Quando você usa perguntas para as comunicações, isso é sensacional, porque na hora que a pessoa fala uma coisa com você, ao invés de você ser reativo, quando você faz uma pergunta para você ver, e o seu cérebro odeia, seu corpo odeia, ele quer economizar energia. Economizando energia, ele entra automático. E a forma de você não deixar seu cérebro entrar no automático, cara, é você fazer pergunta. E quando você faz pergunta, que é essa pergunta que Jesus faz, ele volta a funcionar. E isso é chato, né? Você fazer pergunta, aí você começa, nossa, mas é isso. Aí de repente você vê, cara, mas não faz sentido eu ter essa resposta. Exato. Faz sentido eu falar desse jeito com meu filho? Faz sentido eu fazer isso com a minha esposa? Faz sentido eu falar isso com essa pessoa? Aí na hora que você faz essa pergunta, aí você responde realmente pensando. Aí por isso que é legal, inclusive nessa relação, né, a interpessoal, é onde acontece, acho que uns vários conflitos, acho que é onde as pessoas têm essas dores, as pessoas estão ouvindo a gente, que é na hora de falar com alguém, na hora de fazer com alguém. Jesus, ele usava essas ferramentas, né? Talvez você pode até não ver Jesus como um Jesus religioso, mas na própria Bíblia ela tem um conhecimento ali milenar. E todas essas ferramentas que ele usa vai te ajudar também na sua vida pessoal. Inclusive nessa hora de você não falar impulsivamente, você pensar, você mandar as perguntas. Mas eu acho que ele, com uma das coisas, você tava falando pra mim, eu fiquei pensando, né? Dentro desses 3 tópicos, eu acho que onde tem bastante conflito entre as pessoas, né? Onde tem os diálogos, a gente tem várias formas de comunicar. Antigamente as pessoas, pra se falar, ela tinha que olhar no olho e falar, né? Depois veio o telefone, aí vinha as mensagens. Hoje as pessoas, elas podem terminar um relacionamento de anos numa mensagem. É uma outra forma de comunicação absurda, que não existia, óbvio, assim, há muitos anos atrás. Mas qual que é a parada que eu falo assim? Isso, pelo menos, eu falo como um pastor, e isso acontece muito, né? As pessoas quererem resolver problemas pelo WhatsApp. Cara, isso acontece muito. O WhatsApp, ele não tem, assim, ele não tem expressão, ele não tem tom de voz. Tem só as carinhas, o emoji. Você tem o emoji, mas assim, então tem coisa, inclusive quando você fala, é perfeito quando você dá essa dica pra você conhecer o que você tá falando, tem pessoa que, eu sei que se eu mandar uma mensagem no WhatsApp, ela não vai entender. O que eu faço? Faço o que as pessoas faziam alguns anos atrás, entendeu? Eu ligo. Tem pessoas que eu falo, não, eu quero falar olhando nos seus olhos. Se isso for uma coisa muito difícil, você vai ver a minha expressão, você vai ver a forma de eu falar visualmente. Isso vai perceber que uma coisa que eu falo vai ter um outro peso. Então, na hora de você comunicar alguma coisa, você precisa perceber também que eu não resolvo nenhum problema por áudio ou por mensagem. Eu sei que o problema é mais complicado. Ou eu ligo ou eu falo, fulano, eu vou encontrar com você. Aí você vai diminuir tanto o ruído que pode ser a forma, porque geralmente você vai entender. Lembra que eu acho que a grande verdade é que a mensagem não é o que você fala que as pessoas entendem. Se você estiver chateado e uma pessoa falar bem assim, nossa, eu gosto tanto de você, aí você tá nesse dia mal, aí vai parecer que é ela assim, olha, eu gosto de você, ai que frio. Na verdade você tá meio chateado e não foi com o que ela falou, o ruído foi o filtro que você estava. E o filtro que você estava é porque nesse dia você não estava muito bem. Então, cara, são tantas minúcias que acontecem tantos problemas que são simples, mas se tornam, né, gigantes, cara, gigantes, enormes. Gigantes. A probabilidade do ruído ser maior através do WhatsApp, até do telefone, é muito maior, né? Então, vamos tentar diminuir a chance do ruído ser algo muito relevante na nossa comunicação. Aí você encontra a pessoa. Perfeito. Inclusive, o que você falou aqui agora, que foi legal que você estava falando aqui, que eu até dei esse parênteses, acabei falando muito. Imagina. Mas é sobre o lance das perguntas, elas são realmente cruciais, porque elas vão voltar e quando você
faz isso, cara, muda completamente a forma como você vai receber a mensagem e depois você vai devolver essa mensagem. Nossa, é surreal, é surreal. Tem uma pergunta aqui que eu amo. Mateus 16:26, que Jesus fala assim: pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Tipo, olha a pergunta. Jesus, né, vai direto assim no peito. Então, tipo assim, ao invés dele ficar falando, ele fala: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E aí você para pra refletir, você fala: caraca, que adianta eu ter um carro assim, se a minha alma não tá salva? Então, eu acho que essa estratégia de perguntar também pra pessoa, tipo, como você agiria no meu lugar? O que você gostaria que eu fizesse? Às vezes você tá vivendo uma situação que a pessoa não tá entendendo o seu lado, a sua posição. Então, é uma forma de gerar empatia. Então tá, se você estivesse no meu lugar, como você agiria? Como você acharia certo? E aí essa pessoa consegue sair da posição de receptor e talvez ir pra posição de emissor. E aí o ruído talvez pode ser que fique menor, né? Então essa é uma tática bem legal. Eu acho que é o que vocês estão pegando aqui, galera. Acho que todo mundo tá assistindo a gente. Eu acho que o quanto você puder diminuir o ruído, melhor vai ser a sua vida com tudo. Porque basicamente tudo tem a ver com relações e as relações é baseado na comunicação, né? Até a relação com o meu cachorro, cara. É muito doido isso. E, ô Dudu, acho que é uma das grandes perguntas também, que as pessoas que não têm tanta relação com Deus, tanta proximidade assim, é como que Deus fala com a gente? Como Deus comunica com o homem, com o ser humano? Quais são as formas que Deus pode comunicar com você? Você que tá ouvindo esse podcast. Às vezes Deus tá falando com você e você não tá ouvindo, gente. Tá gerando um ruído aí entre vocês. Então, acho que seria legal falar pra eles. Assim, de modo geral, assim, eu acho que primeiro Jesus, como a gente está sempre falando, assim, do comecinho, você já usou várias expressões de Jesus, ele usou formas, né, que hoje a gente estuda o storytelling, que é a arte de contar história, que ela fosse atemporal, e é muito louco, né, porque a forma que Jesus usou, ele poderia ser tão literal, mas ele sabia que se ele não soubesse contar aquela história, ela morreria ali, ia ser simplesmente pra Jéssica, lá em tal, porque ela encontrou ela em algum momento, mas no momento quando ele contava a história, ele sabia que essa história ela ia ser atemporal e que daqui 2000 anos vai lá o Dudu, a Jéssica, o fulano, cicano ia ler e da mesma forma que ele falou com aquela pessoa, a mensagem dele não ia saber só para aquele público com aquela pessoa, ela ia ser atemporal, ela ia ultrapassar o tempo e etc e tudo. E por isso que a Bíblia, né, como Deus fala com a gente, Jesus já percebeu, ele falou, cara, eu preciso contar a história. E se tem uma coisa que nós amamos, é contar história. E é ouvir história. Isso é milenar, isso é em todas as culturas. Quando a pessoa fala assim, o tal do era uma vez, cara, você vai contar assim, a pessoa ela começa a imaginar o corpo dela ter vários estímulos e essa história ela vai se perpetuando. Então, só pra, eu acho que até uma coisa de que a gente entender que foi uma ferramenta que Jesus usou pra falar com a gente hoje, isso também é bom pra gente diminuir o ruído pra falar com as pessoas. Sempre quando você quiser mostrar alguma coisa, tenta ir contar alguma história. Eu geralmente eu uso muito em sermão. Cara, e na hora que eu vou contar uma coisa, eu falo assim, cara, deixa eu ver se tem alguma história por detrás disso. Gera empatia, né? A pessoa se identifica. É muito legal isso, né? Tipo, nossa, teve uma vez que eu tava assim, aconteceu tal coisa, aí você entra na sua mensagem, né? Porque a pessoa se identifica, ela fala, nossa, já aconteceu isso comigo também. Aí de repente ela começa a se imaginar, aí de repente ela fala, nossa, aí ela quer saber como que é o final, ele pode ser engraçado, ele pode ser um pouco mais dramático. A pessoa vai se lembrar que tava lá em Colossenses 23:35, Abacuque, mas ela vai lembrar da história, e através dessa história Deus vai falar com ela, porque ele só vai mudando os personagens, a história ela vai mudando. A gente percebe e vê que são ciclos. O humano, ele é meio que do mesmo jeito desde quando Deus criou. Só muda o tempo, o endereço, a cor do cabelo, então ela é cíclica, né? E Deus, ele usa para ser atemporal a mensagem, assim, Jesus já falava do seu storytelling. O próprio evangelho, cara, ele é uma mensagem, né? Ele é uma boa notícia. Eu amo o evangelho porque ele é uma boa notícia, ele é uma mensagem, ele é uma comunicação. Por isso que eu falo assim, meu irmão, a maioria da parte dele é comunicação, saca, Jeff? É comunicação porque era a forma que Deus falava com as pessoas. E quando você fala assim, pra mim, como que Deus fala? Primeiro, é assim, mesmo no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente percebe que existe várias manifestações, certo? E as pessoas, eu acho que existe uma dor quando a pessoa fala assim, quando eu sei que Deus tá falando comigo, né? Quando eu sei que Deus tá falando comigo, como que eu sei? E sabe o que é engraçado? É que eu cresci num contexto cristão, em que eu queria que Deus falasse comigo, aí eu ia lá, abria ali a Bíblia, chegava, tinha uns negocinhos, tipo quase que horóscopo, alguma coisa assim, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo.
Se aparecer um carro branco de novo, é porque Deus tá me dando sim. Ai, nossa, esses sinais são engraçados. A gente quer um monte de coisa. Mas é engraçado que a gente percebe, e Deus ele usava no Velho Testamento, também no Novo, mas mais no Velho, ele usava crucialmente a natureza pra falar. Por exemplo, a sarça ardente, o que ele fez? Ele falou com Moisés. E a sarça, ela queimava, e ali Deus falava com ele. Deus também falava com, por exemplo, o Espírito Santo. Ele mostrou uma pomba, e ali era sinal que o Espírito Santo estava descendo sobre Jesus. A gente também consegue perceber que Deus, por exemplo, vou aqui lembrando aqui de algumas formas naturais. Jesus, quando ele nasceu, tinha uma estrela. Literalmente, a natureza, inclusive tem um versículo que eu até anotei, que ele é lindo, que fala bem assim, ó. É Salmo 19:1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras com as suas mãos. Então, quando toda a natureza, tudo que a gente vê, fala sobre Deus. A gente percebe, né? Várias culturas, elas vão falar, né? Ela vai identificar o espiritual por detrás, né? Mas a grande verdade é que a gente sabe que Deus, ele usa a própria natureza literalmente pra gente falar assim, cara, não é possível Deus existir, cara. É possível isso ser uma obra do acaso. Às vezes eu fico olhando assim, eu cresci no interior e mato, tal. Às vezes eu olho assim, o pôr do sol, tudo parece que tá pegando fogo. Às vezes a lua, ela tá tão clara. Eu falo assim, gente, é muito perfeito. Como que tudo isso, tão perfeito, esse verdinho, aí a água, aí os pássaros, aí seria de um acaso, de uma explosão? Como seria? Porque é isso, né? A criação é a manifestação da glória. Isso. É por isso que fala lá, o salmista Davi fala, se os céus proclamam a sua glória, e o firmamento, que é, meu irmão, você vê a loucura de tudo como isso é feito, ele anuncia o que Deus fez e que, meu irmão, é impossível ser a obra do acaso, sacou? E um segundo ponto que existe ainda, né, mas você percebe muito, que foi o departamento de comunicação, que é liderado por o anjo Gabriel. Ele lidera o departamento de comunicação dos céus, cara. Ele falou com Maria a respeito de Jesus. Vários momentos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ele vinha, portava uma mensagem, e essa mensagem tinha que chegar diretamente. Então, inclusive, até em Hebreus 1, capítulo 1, verso 13, 14, fala que eles são seres ministradores enviados a serviço em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos, eles servem para comunicar, serve até hoje, mas a gente percebe esses movimentos deles, assim, tanto em espírito, em sonho, ou realmente eles vinham, assim, carnalmente falar, cara, aquilo quando ele falava com Abraão em relação a Ló. Cara, então, você percebe que ele usava isso. Então, eu percebo essas manifestações que a gente viu Deus falando com as pessoas. Mas, quando você fala assim, pro dia a dia, hoje, eu até queria colocar 3 pontos pra você. Tem 3 formas que eu acredito que Deus usa pra comunicar com a gente e responde essa pergunta, assim. São várias formas, porque eu não posso ser o limitador, o órgão regulador de Deus, como Deus vai falar. Claro. Mas, o que eu percebo, assim, são 3 formas que são poderosas dele falar, não só com a natureza, mas através de anjo. Então, olha só, a gente percebe que existe anjos também, Deus usou e usa até hoje anjos. A gente percebe que no Velho Testamento, tanto de forma carnal como uma parte em sonho, você percebe que anjos literalmente falavam com esses homens. Aí a pergunta, os anjos até hoje ainda falam e tem as histórias, nananã? Sim, nessa nossa sociedade moderna, se você ler, se você perceber, tem alguns amigos meus que tiveram experiências. Eu já tive experiências em sonho, e eu já tive, por exemplo, tem amigos que, por exemplo, a Bispa Lúcia, na verdade, ela conta uma história até hoje, que ela é recém-casada com 18, 19 anos com o Bispo Robson, né? E eles lá em Goiânia, eles criando o conceito das comunidades cristãs, né? Que era uma revolução para aquela época, jovens, que veio do contexto hippie. Então eles não tinham muito, assim, eles eram universitários, e eles não tinham muita grana, e teve um dia que eles estavam com muita fome. Eu vou resumir, ela contando, é muito mais bonitinho e tal, e emocional, porque enfim, não vou lembrar dos detalhes, mas ela falou que não tinha exatamente nada para comer, e do nada veio uma pessoa e chegou nela e deu uma bandeja de ovo. E do nada bateu a porta, ela tinha acabado de orar, porque era literalmente, eles viviam uma comunidade. A base das comunidades cristãs no Brasil começou com comunidades literalmente de uma galera que abriu mão de uma vida secular para poder viver a vida inteira pro evangelho. Então era aquele manar diário, né? E eles não tinham nada para comer, e de repente ela abriu a porta, o cara falou, e não, que eu tenho, e ele nunca viu, falou que sentiu de entregar lá, e não, uma história mó bonita por trás, e de repente ela recebeu, começou a chorar, foi muito instável, ela abriu, o cara sumiu. Entre outras histórias, assim, de que você ouve, de que você vê, que fala assim, cara, do nada essa pessoa vem. Então Deus usa pessoas, né? Os anjos muitas vezes são pessoas. Isso, eu acho que até nesse exemplo que eu dei da Bispa Lúcia, ela literalmente, o que é que ela falou? Que no momento
momento o Espírito Santo confirmou pra ela que foi um anjo, não foi nem uma pessoa real. Foi uma pessoa que desapareceu. Ele falou assim, cara, essa pessoa bateu aleatoriamente, entregou e sumiu. Ninguém nunca ouviu falar, não foi uma pessoa que ela conhece, não foi um não sei o quê. Então você vai ver várias histórias de pessoas que já tiveram essas experiências, de pessoas chegar lá e sumir do nada. Então eu percebo isso. E também pessoas que aparecem, mas aí já Deus usando. Mas essa parte mesmo de anjo, pelo menos do contexto que eu já vi e já ouvi, foi realmente de pessoa do nada falar, depois sumir, você nunca viu, perguntou, nunca mais ninguém nem viu na vida. Nossa. Então é mais ou menos isso, saca? Tá, agora vamos pros 3 pontos, então, pra galera entender. Então vamos lá. Eu acho que a primeira forma, você pode perguntar assim pra mim assim, cara, pastor Dudu, como que Deus vai falar comigo? Qual que é a primeira forma? Eu vou falar o meu exemplo, então, várias pessoas você vai de repente ter a sua experiência da forma que, enfim, Deus vai falar mais comigo. A primeira e irrefutável é a palavra de Deus, cara. Meu irmão, é um livro que, meu irmão, é o livro mais vendido no mundo. Ele demorou mais ou menos 1.500 anos pra ser escrito por 40 pessoas. E essa palavra, que é o que tá literalmente escrito, que é a Bíblia, eu sempre falo assim, eu tenho uma coisa pra mim, que quando eu quero falar com Deus, eu oro. Quando eu quero que Deus fale comigo, eu leio a Bíblia. Demais, eu amei. Então, quando você quer falar com Deus, você ora. Quando você quer que Ele fale com você, você lê a Bíblia. Perfeito. E lá em Hebreus 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, a juntar juntas e medulas, e ela é apta para discernir os seus pensamentos e propósito do coração, cara. Então, você fica ali, cara, com o livro de Hebreus já falando que, cara, ela consegue discernir. Geralmente as pessoas, elas não têm discernimento, né? Elas não conseguem entender, mas como que eu faço? Como é que eu me relaciono com uma pessoa? Como é que eu me relaciono com Deus? Será o que aquela pessoa falou pra mim fez sentido ou não? Então, a própria palavra de Deus, ela vai te dar ferramentas para que você possa discernir de uma forma cirúrgica, né? Quando ele até dá o exemplo de dividir a alma do espírito juntas de medula, ou seja, ela é cirúrgica. Então, por exemplo, se tem algumas coisas que eu tenho alguma dúvida, e se ela não tem uma base bíblica, se ela não tem um contexto bíblico, aí eu vou e me assusto. Eu falei, cara, será que é das minhas emoções? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre relação sexual antes do casamento, mas aquela pessoa que tá entrando na igreja, ela tem um namorado dela que ele não tem os mesmos princípios, ele não parte das primeiras coisas que você acredita, os valores são diferentes. Aí ele, não, mas importante é que ama, importante que é que isso, mas isso é um contexto, nananana. Aí você fala, vamos ver, o que a Bíblia fala, né? Você pode falar uma coisa, o pai dele pode falar outra, mas vamos ver o que a Bíblia fala. Então, tipo assim, por quê? Se você for pra Mata Amazônica, se você falou pra um cara do Greenpeace, ele vai falar bem assim, aquele ali que a gente tem que guardar, porque aquele ali é nosso. Se você vai falar pra um cara que quer abrir um resort, ele vai olhar pra aquilo ali e ele falar assim, cara, mas é o tanto que a gente pode girar a economia. Cada pessoa vai ter uma percepção sobre cada coisa. Muito então, bom. Quando você fala, beleza, você tira o ponto de vista seu, você tira o ponto de vista daquela pessoa, aí você tira esses ruídos, aí você vai lá pra Deus. A grande verdade é que quando Deus quer falar com você, ele usa a palavra dele, cara. E a palavra dele é irrefutável, é atemporal. Então, toda e qualquer dúvida que você tiver na palavra dele, de repente você tá lendo ali e de repente você fala, cara, meu irmão, é isso que tá acontecendo comigo. Enfim, algumas tempestades que eu passo na minha vida, eu vou pra Salmos, cara. Quando Davi tá falando, Davi tem um momento que ele fala com Deus assim, Deus, você esqueceu de mim? Você não tá vendo tudo que eu tô sofrendo, não? Eu falei, caraca, mano, ele falando, cara. Aí naquele momento ele começa a falar e Deus responde ele, parece que ele me responde também. Então isso é poderoso. Jesus, ele usava, inclusive quando ele ia pro Sinédrio, quando ele começava a falar, ele citava literalmente a palavra escrita, porque Deus falava, por exemplo, com Moisés, Moisés escrevia, e vários profetas, ele, no momento que ele queria defender um conceito, ele ia lá e falava que o profeta falou isso, e Deus tá falando a mesma coisa que ele falou com o profeta, ele tá falando com a gente hoje. Então, você quer que Deus fale com você, lê a Bíblia. Você quer falar com Deus, orar como uma coisa básica. E eu acho que isso é uma informação legal, porque muita gente não entende a Bíblia, porque a Bíblia, por muito tempo, ela era muito difícil de entender. Então, vocês que estão ouvindo, existem várias traduções de Bíblia. Então,
Então tem a tradução que eu amo, que é NVI, que é a Nova Versão Internacional. Tem a tradução A Mensagem, que é a tradução mais fácil de entender. Então você joga no Google lá, Bíblia A Mensagem. É muito fácil de entender. É Bíblia NVI, Bíblia NTLH, também é fácil. Então tem várias versões pra você conseguir ler a Bíblia e entender, pra não ser aquela coisa mais difícil de compreender. Então, e eu acho que essa dica é perfeita. Eu dou uma dica que é sempre campeã, é o Spotify, porque tem muita gente que não consegue ler por não ter uma rotina ou uma cultura de ler, porque no nosso país as pessoas não leem, mas pelo menos eu dou uma dica, escuta. Eu, por exemplo, hoje de manhã eu fechei o livro de Apocalipse no Spotify. Uau. Você coloca a mensagem, que pra mim é a tradução que eu acho que vai fazer mais sentido pra você que nunca leu, vai ficar mais simples de você ler, né? Cara, eu ouvi, é incrível, assim, foi muito rápido, e a própria mensagem, ela conseguiu traduzir de algumas coisas que eu falei, caraca, agora fez sentido isso. Enfim, eu coloco a mensagem no Spotify e fico, ó. Mas como que é? Você põe lá Apocalipse, a mensagem, no buscar do Isso, Spotify? você vai lá que você coloca assim, a mensagem, coloca Bíblia, a mensagem, aí ele vai colocar de Gênesis a Apocalipse. Aí você começa a escutar. Eu tô chocada. Não, e a narrativa, a voz do cara do Homem de Ferro. Não, para, eu preciso falar isso, gente. Ao vivo eu estou colocando aqui no meu celular, no Spotify, e é exatamente assim. Bíblia falada, a mensagem. Então coloquem no Spotify, Bíblia falada, a mensagem. Tem tudo o que você pode imaginar. Eu tô chocada. E é separado pelos capítulos. É incrível, é incrível. Por exemplo, um discípulo meu, eu fiquei conversando com ele até 1h30 da manhã. Aí eu ia mandar um versículo pra ele, mas ao invés de eu mandar um versículo, aí eu mandei um salmo, que era exatamente o que ele tava passando. Eu falei, cara, escuta isso. Aí ele só respondeu com um monte de chorinho e tal, porque fez muito sentido. E a forma como ele fala, a narrativa, tudo tem acting, cara. Sensacional, cara. Nossa. Então, beleza. Tá, pra vocês lerem, então, dicas aí fáceis. Coloca no Spotify e bora nós. Agora é o segundo ponto. Segundo ponto, rapidamente, a forma que é que todo mundo, né, sempre já teve alguma experiência com isso, que é com sonhos ou visões. Ou a famosa revelação. Isso é poderoso, porque se você for ver todo o contexto bíblico sobre sonho, né, Paulo, ele teve um sonho, ele ia pra Macedônia, cara, quando um cara no sonho fala pra ele, ele falou, poxa, Deus tá mandando eu ir pregar lá. Ele foi pra lá, aí em sonho, Pedro teve uma visão, que teve literalmente, Paulo, ele teve um sonho de um cara chamando ele, bom, ele tá me chamando, eu vou, então Deus tá me chamando pra pregar lá. Já Pedro, ele teve uma visão no livro de Atos, cabulosa, que era, né, Pedro veio de uma cultura judaica, a cultura judaica até hoje é muito forte, né, era muito forte, então pra Deus desconstruir através de Pedro a visão que ele tinha ainda de ter que se circuncidar, mesmo Pedro, mano, fazendo um monte de coisa, andando com Jesus, vivendo Jesus, ele ainda tinha umas coisas muito fortes que Deus ainda não tinha falado com ele. Aí Jesus usou uma metáfora, cara. Ele viu uma visão que viu um lenço, aí viu os animais que podia comer, o que não podia comer. Resumidamente, Deus falou assim, cara, deixa eu te falar, agora a palavra de Deus é pra todos, cara. O mal não é o que entra, é o que sai. Então Deus, ele tava desconstruindo uma mensagem que ele construiu, pra construir a nova, ele usou um sonho, e dentro desse sonho ele teve uma visão. E tem literalmente pessoas que têm visão. Então você vê, Jacó teve um sonho de anjos descendo numa escada que ele conectava o céu, e Deus estava falando com ele. Então, sonhos e visões, eles acontecem com muita frequência. Vou dar um exemplo meu. Eu cresci numa igreja que eu costumo dizer que ela é ultra espiritual, pentecostal. Essas igrejinhas pequenininhas do fogo. Mano, eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe literalmente era missionária e viajava por vários lugares e eu acompanhava ela e tal. E aquelas coisas muito espiritual. E de repente eu tava olhando pra uma irmã lá da igreja e de repente eu vi como se fosse uma fotografia, assim. Foi uma coisa, veio como se fosse uma imagem na minha mente. Dela orando numa cama de hospital. E, cara, eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade. E eu falei bem assim, irmã... Aí eu fiquei com medo, será que é comigo? Será que Deus tá falando? Eu falei, pelo sim, pelo não, uma coisa tão aleatória dessa, e meu coração ficou muito forte, assim, geralmente quando Deus fala, mano, não adianta, você vai perceber que não é só sentimento, não é porque eu tava pensando, não, eu simplesmente falei pra ela, falei bem assim, olha, eu vi a senhora sentada numa cama de hospital, e eu falei pra minha mãe pediu pra eu vir orar com você, cara, imagina o menininho bonitinho, todo cheio de coisinha, falei isso com ela. Aí o que acontece? Mano, a gente orou, aí minha mãe começou a orar pro Deus quebrar laço de morte. Eu morava num lugar aqui em Brasília, que é uma periferia, que é Ceilândia,
Cracolândia, que é bem conhecida aqui, e é muito violento. 2 dias depois, metralharam a casa dela lá por causa de briga, de não sei o que, de droga, e não aconteceu absolutamente nada. Na hora que aconteceu isso, ela ligou pra minha mãe, ela falou assim, olha, fez muito sentido do que o Dudu falou, porque eu tava orando e com certeza era meu filho, e o meu filho tá aqui chorando, e ele quer conhecer ele, e agora tá entregando a vida pra Jesus, nananana. Então, eu tô dando um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive uma imagem que aconteceu na minha mente. É legal isso, porque são sonhos, visões, mas também imagem. Às vezes vem um flash assim na sua mente e é Deus falando com você também, né? Então isso a gente tem que se atentar também. Perfeito. Muito e bom. Sonhos também, cara. Eu já tive respostas em sonhos mesmo. Eu já tive livramentos por conta de sonho. Só que a gente tem que ter muito cuidado pra não ficar místico, né? Tem gente que diz, ai meu Deus, eu sonhei com a negócio amarelo. Deixa eu ver o que tem a ver com amarelo. Cuidado, assim. Então, o que eu percebo? Aí a gente volta pra forma número 1. Você teve um sonho, confirma na Bíblia se aquilo ali faz sentido, se Deus ele já usou aquelas formas pra poder falar, entendeu? Então, sonho e visões você vai ter, não limita da forma que Deus vai falar. E por último, não menos principal, que é uma das coisas que Deus mais fala, sabe como que é? Provações, tribulação, né? Problema. Cara, Deus ele usa muito, cara. Ele usa muito as crises pra falar com a gente. Eu costumo dizer que as crises servem pra gente reorganizar nossas prioridades. As crises, ela tem um papel de colocar o que é importante primeiro. Por exemplo, você tá ali passando uma crise muito poderosa, de repente você ama o seu carro, você gastou muito dinheiro pra comprar um carrão, aí você descobre que uma pessoa que você ama muito tá com uma doença que você vai ter que gastar muito dinheiro, aí você vai lá e vende o seu carro pra tratar aquela doença, ou seja, o carro não é mais importante, entende? Ele não é mais prioridade. Então as crises, elas servem pra poder reorganizar nossas prioridades. Exato. E qual que é o grande lance? Então, por exemplo, vamos pra Bíblia. Jonas, cara, Deus mandou ele pro lado, o que Deus fez pra poder falar com ele? Veio, mano, teoricamente uma baleia, porque um animal, um peixe muito grande, né, pra caber um ser humano, né? Então, foi lá e falou bem assim, cara, dentro desse momento, né, dessas circunstâncias, Deus usou uma prova, uma tribulação pra falar, ó, não é pra aí que eu quero que você vai. Muito, acontece muito isso. Muito, saca, Jazz? Deus, ele fez inclusive muito isso no Velho Testamento. O povo de Israel, quando tava tudo 100%, os caras começavam a se afastar dele, aí começavam a ter atitudes ruins, aí por conta dessas atitudes, eles começavam a colher o que eles plantavam, aí eles falavam, opa, tá dando tudo errado, cara. Deus, com certeza, ele não tá nesse negócio aqui. Então, eu percebo que a tribulação, ou a provação, ou a circunstância, ela serve muito pra Deus falar com a gente nos relacionamentos, no nosso trabalho, inclusive quando ele tá sentindo falta que a gente fale com ele, né? Que a gente se comunique com ele. Eu sempre costumo dizer, né? Que se a sua dor, ela fez você pelo menos orar uma vez, então ela cumpriu o propósito dela. Muito bom. Eu acredito que esses 3 pontos são cruciais pra gente ouvir Deus, saca? Pelo menos pra mim, eles funcionam muito. E aí você fala meio assim, mas pastor, às vezes eu até posso olhar, mas às vezes pra mim não é tão claro. Eu não consigo ter certeza. Pra mim, a grande verdade é que você só vai entender alguém quando você tem intimidade com ela. Por exemplo, você já viu aquele seu melhor amigo, cara, que você olhou pra ele, meu irmão, é sinistro, assim, você começa a rir, assim, não é dito, você não falou nada, mas vocês olharam, aconteceu uma coisa engraçada no olhar, vocês ficam morrendo de rir, chorando. Por exemplo, minha mãe, né? Minha mãe, ela dava umas olhadas pra mim, que, cara, era olhar, acabou. Eu lembro que tem uma coisa... Meu pai era assim também. Eu tenho uma coisa, assim, que eu ia pra casa de alguém, né? Aí uma irmã falava assim, ô Dudu, come um bolo, você quer um bolo? Eu, né? Quero! E tem uma coisa que eu não sei, que é um código do ser humano, não sei se é só em Brasília, no brasileiro, quando a pessoa oferece a alguém alguma coisa, aí o que você costuma dizer? Não quero não, né? Obrigada. Você rejeita por educação, mas não faz sentido pra uma criança, entendeu? Essa comunicação não é clara pra criança. Então a irmã lá foi oferecer um bolo pra mim. Aí eu fui, tipo assim, eu quero! A minha mãe olhou pra mim assim, aí eu... Não, eu não quero não, mais não. Eu não quero mais não, mas foi numa olhada, porque eu tenho intimidade com a minha mãe. Eu sei o que a minha mãe sabe quando eu acerto, quando eu erro. Aí vem o que tá lá em Hebreus 13:15, diz assim, ó. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçai-vos o vosso coração. Anota isso aí. Pra você ouvir Deus, cara, você precisa ter um coração sensível. E essa sensibilidade, ela nasce de uma intimidade. Então, quando você tem intimidade, cara, qualquer coisinha, você vê um negocinho branco, você fala, cara, Deus tá falando comigo. Aí uma pessoa do nada vem ao lance da palavra de conhecimento, ela vem lá e pá, e fala com você, e você fala, cara, Deus falou comigo. Porque às vezes a gente é muito místico, a gente quer de repente ver um fogo assar ardendo, cara, mas tem um olhar, tem um detalhe que, pum,
Então, tipo, você precisa estar com o coração sensível. É o que você falou. A gente não pode estar com o coração duro, senão a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus, né? Não consegue, cara. Como diz, para um bom entendedor, o pinga é letra, né? Então, quando você entende ali, cara, você vai lá e ela é fatal. Muito bom, Du. Amei os pontos. Espero que vocês sejam abençoados e que vocês ouçam mais a voz de Deus. E agora, Du, a gente tem o nosso momento metanoia, que é o momento que nosso convidado compartilha um testemunho, algo sobrenatural que aconteceu na sua vida pra causar uma metanoia nos nossos ouvintes, no cérebro dos nossos ouvintes. Então, olha só, assim, de bate-pronto, eu acho que Deus fez várias coisas na minha vida, né? Recentemente, eu até participei de um assalto. O cara foi armado na porta da minha casa e levou meu carro e etc e tal. E até uma coisa que eu compartilhei, que eu posso falar com vocês, assim, né? Que você fala assim, né? Deus, onde é que o Senhor tá nessa hora, né? O Senhor não tem uma voz linda do céu, né? Me livrando, né? Os assaltantes, né? Congelando na hora e ele te livrando. Mas eu percebo, e é o que eu posso compartilhar com vocês, né? E isso é uma comunicação de Deus, né? Uma forma também dele comunicar com a gente é que muitas vezes ele não nos livra da tribulação, do mal em si, mas ele nos livra no mal, na tribulação e não da tribulação. Por exemplo, ele não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel na cova, entendeu? Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele livrou na fornalha, cara. E a mensagem dele foi para dizer que ele é poderoso, porque ele poderia até nunca entrar nesse episódio, mas quem contaria essa história que tinha 3 pessoas e de repente apareceu um anjo que foi a 4ª e o fogo não queimou, entendeu? A boca do leão, meu irmão, fechou. E a grande verdade é que eu posso compartilhar recentemente que na hora que aconteceu o assalto, eu falei, caraca, a gente tinha acabado de vir de um evento poderoso, no qual eu ministrei, foi top, eu tava assim, de repente veio um cara assim, com a arma, mas a grande verdade é que Deus, ele não me livrou do assalto, mas ele me livrou no assalto, sabe? Então, a mensagem que ele deixou pra mim, que fala, cara, eu poderia ter levado um tiro, tanto que 12 horas depois acharam o meu carro, né, teve uma pedra gigante, né, que o cara, ele entrou debaixo do carro e os caras não conseguiram abandonar, eles estavam levando pra um lugar que ou eles queimam ou eles desconfiguram um carro e tal, pra poder vender peça, e ele simplesmente, essa pedra parou, foi literalmente a pedra de tropeço que teve lá. E eu acho que essas experiências que a gente tem com Deus, tanto coisas aparentemente positivas quanto negativas, faz a gente ter sensibilidade, faz a gente entender que é no momento dele, na hora dele, na soberania dele. E o que eu posso dizer pra vocês hoje, como uma coisa que realmente bem fresquinha, né, que mudou muito a minha mentalidade. A única coisa que Jesus nos prometeu, cara, foi aflição, né? No mundo tereis aflição, mas sede firme porque eu venci o mundo. Ele não prometeu que você não ia passar, sim, cara. Inclusive, uma das traduções de aflição é confinamento. Provavelmente tá todo mundo em confinamento, tá ali, assim, cadê Deus nesse momento? Com certeza ele não te livrou desse momento, mas ele vai te livrar no momento que você estiver passando. Uau, muito bom. Muito obrigada, Dudu. Foi demais. Espero que as pessoas tenham sido abençoadas. Eu fui muito. Então, que a gente possa se comunicar melhor, que a gente possa se comunicar com Deus melhor, com as pessoas, entender mais as pessoas também, explicar. Você que tá ouvindo isso, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas, compartilha com seu namorado, com sua mulher. Vamos aprender a comunicar melhor, né, Dudu? Perfeito, né? É uma arte. Exato. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível. E, gente, nosso podcast não acaba aqui. Como vocês já sabem, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, @positivamente.podcast. Vai ter live com o Dudu, vai ter muita coisa, muito conteúdo legal. Então conecta lá com a gente, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Muito obrigada, Dudu, que Deus te abençoe, abençoe seu ministério, abençoe seus jovens e a sua comunicação. Um beijo. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Tamo junto!